Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast Partilha entre Irmãos. A comunidade Bom Pastor está aqui de braços e coração abertos para acolher você, para a gente mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus, juntos, aprendendo, descobrindo coisas novas que a palavra transmite para a gente. Cada vez que a palavra de Deus é lida, é partilhada, alguma coisa a gente percebe de um jeito novo, de um jeito melhor. Então, vamos fazer isso mais uma vez hoje. Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Tudo caminhando? Padre Antônio, na alegria e na força do Espírito Santo. Padre Antônio, o senhor sabe que agora, assim, mais uma vez, quando o senhor falou assim de uma forma tão bonita, partilha entre irmãos, como a gente precisa, né, aprender isso. Às vezes a gente quer guardar só pra gente, não quer. Então caiu tão bem, caiu tão bem ouvir o senhor falar. Acho que essa palavra já ajuda a nos dar um entendimento, né, Padre Antônio? Eu achei legal, Laura, um dia desse a gente estava na missa e lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que está acompanhando a gente todo esse tempo da Páscoa, né? E tinha um pedacinho que eu achei muito legal, assim. Falava do trabalho dos apóstolos em Jerusalém, e aí, de repente, lá no finalzinho da leitura, dizia assim, e a palavra de Deus crescia. Aí essa frase me chamou a atenção, porque não diz assim, a igreja crescia, ou o número de pessoas crescia, a palavra de Deus crescia. Eu lembrei que os padres da igreja, que são os autores cristãos, né, dos primeiros séculos, eles tinham palavras parecidas com essa. Eu não lembro, mas eu acredito que é São Gregório Magno que dizia que a palavra cresce à medida que ela vai sendo acolhida, compreendida, e eu vou agora dizer uma outra palavra que ele não disse, mas eu acho que ele poderia dizer, e compartilhada. A palavra de Deus é sempre a mesma, a revelação de Deus já nos foi oferecida, mas quanto mais a gente se debruça sobre a palavra, quanto mais a gente busca compreendê-la e compartilha a palavra, ela cresce dentro da gente, ela cresce entre a gente. Ela toma espaços que antes em nós estavam ocupados pelos nossos pensamentos humanos, pelos nossos raciocínios humanos, e de repente a palavra de Deus transforma tudo isso. Ela toma esses espaços e cresce na gente, faz a gente pensar do jeito de Deus, sentir do jeito de Deus. Então caiu muito bem em mim ler aquela frase, a palavra de Deus crescia. Falei, rapaz, que coisa legal, porque podiam ter dito o número de cristãos crescia, mas não foi isso que disseram, né? Então, cada vez que a gente se encontra para partilhar, para ler juntos, a palavra de Deus cresce. Porque ela cresce dentro da gente, ela cresce no relacionamento da gente. Então, sem deixar de ser sempre ela mesma, palavra que vem de Deus, ela toma espaços dentro de nós. E isso faz toda a diferença. Padre Antônio, então, com isso que o senhor falou, eu preciso pedir ao senhor para que a palavra do evangelho desse domingo, eu preciso que ela cresça em mim. Um desejo profundo foi essa palavra do Evangelho de São João. Aliás, eu nunca tinha me dado conta que, além da epístola, no Evangelho ele chama a gente de filhinhos, né? Como, pelo menos na versão, né, do folheto da missa. Então, o meu desejo profundo, Padre Antônio, é que o Evangelho desse domingo, desse 5º domingo da Páscoa, dia do início do pontificado, né, de Leão IV, 14. 14, vocês estão dando os números. 14º. Não, 14. Em 14, português, a partir tá do eu 11 a engasguei. 14. Que essa palavra possa crescer na gente. Isso. E ele próprio falou isso, né? Agora é o tempo do amor. Pois é. Né? É o tempo do amor. Dizer isso é o tempo, porque não é qualquer amor. Dizer que agora é o tempo do amor é dizer agora é o tempo do Espírito Santo. Né? Na linguagem da Bíblia, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É tempo do amor, mas esse amor que é ensinado por Jesus. Você chamou a atenção do filhinhos, né?
no Evangelho de João, Jesus se refere aos discípulos algumas vezes com esse apelativo, filhinhos, né? Nesse contexto do Evangelho do domingo, que é o contexto da última ceia, essa palavra tem um sentido ainda maior, né? O modo dele se referir aos discípulos tem um peso ainda maior. Primeiro, porque Jesus pode chamar a eles e a todos de filhinhos, porque ele é Deus. Então, de algum modo, nós somos feitura dele, né? Nós somos criação dele. Então, ele pode nos chamar de filhinhos por isso. Depois, Jesus está, nesse momento, ensinando aos seus discípulos, mas com uma ternura que é muito mais profunda do que a ternura de qualquer mestre. É a ternura de um pai ou de uma mãe. E ainda há um outro detalhe. Jesus falou essas palavras que nós partilhamos, que a igreja nos deu de presente no último domingo, no contexto da última ceia. Pois é. E a última ceia de Jesus, os especialistas em Bíblia discutem muito se era uma ceia pascal ou não. Mas o fato é que Jesus deu àquela ceia um cunho pascal. Uhum. E a ceia pascal entre os judeus era uma celebração, era um ato de culto em que a personagem que conduzia tudo era o pai de família. Então, a ceia pascal não era um ato de culto que acontecia no templo, mas que acontecia nas casas. Residências. Então, o pai de família era o sacerdote daquele ato de culto. Havia previsto, inclusive, uma palavra, uma troca de palavras, uma conversa entre o pai da família e a criança menorzinha da casa, como que fazendo a transmissão daquela memória da Páscoa, né, para as próximas gerações. Então, quando Jesus diz filhinhos, ele está assumindo o lugar do dono da casa, né, do pai de família, nessa nova comunidade que a gente chama de igreja, mas que é uma família que não é feita de laços de sangue, mas é feita pela escolha dele, né? Eu conheço os que eu escolhi. Estavam ali aqueles que ele havia escolhido. E quando ele diz filhinhos, é como se ele estivesse dizendo, olha, nós estamos aqui em família. Nessa família eu sou o anfitrião, eu sou aquele que como um pai ou uma mãe, né? Catalisa vocês, mantém vocês juntos. E vocês, apesar de não terem a mesma origem familiar, de sangue, vocês são irmãos, vocês são uma família só. Padre Antônio, então, voltando ainda a palavra compartilhar para os irmãos, né? A gente está falando do Evangelho de domingo, que é João 13, 31 a 35. Padre Antônio, no folheto da missa, a versão da liturgia, dizia assim, eu fiquei já muito tocada, porque depois que Judas saiu do cenáculo para atrair Jesus, né, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Em vez de Jesus dizer, né, agora vai começar o meu sofrimento, agora vai começar o meu suplício, Jesus fala, agora foi glorificado o Filho de Deus. Isso me dá, assim, me faz entender a dimensão que Jesus dá. A gente sabe disso, mas lê isso aqui domingo na missa, a dimensão que Jesus dá ao sofrimento dele e me fez pensar no sofrimento de cada um de nós, né? Agora foi glorificado. No Evangelho de São João, a glorificação de Jesus e a hora de Jesus falam sempre do mistério da Páscoa de Jesus, de modo especial a sua cruz. Então, onde no Evangelho de João se fala o Filho do Homem será glorificado, e de outra maneira, quando eu for levantado da terra ou quando eu for exaltado da terra, ainda não chegou a minha hora, agora é a minha hora. Sempre que se fala essas coisas, Jesus está falando, ou o Evangelho está falando, do mistério da Páscoa de Jesus, de modo particular, do mistério da cruz. Esse é o modo como Jesus vê as coisas, porque ele vê
o sentido real que as coisas têm. E Jesus sabe que aquela dor abraçada na cruz, a oferta que ele faz de si próprio na cruz, o sentido dela é de glorificação do Pai e de glorificação dele pelo Pai. Ele glorifica o Pai com a sua obediência. Ele glorifica o Pai com a sua entrega. Ele glorifica o Pai com o sacrifício da sua vida. E o Pai o glorifica aceitando essa oferta. Na linguagem da Bíblia, a ressurreição de Jesus tem muito esse caráter. O Pai aceita a oferta do seu Filho e o glorifica. Aceita o sacrifício do Filho e, acolhendo esse sacrifício, o ressuscita. A ressurreição de Jesus é como o Pai dizendo: eu acolhi o que você fez, eu acolhi a sua entrega, e essa entrega, essa oferta faz com que você seja agora exaltado, glorificado. São Paulo diz algo mais ou menos assim na carta aos Filipenses. Né? Ele se fez homem, se fez semelhante a um escravo e aceitou a morte e morte humilhante na cruz. Por isso Deus o exaltou. Né? Então, há detalhes, né, muito bonitos que mostram a paixão de Jesus como um diálogo do Filho e o Pai. Lembrando sempre disso, de modo especial no Evangelho de João, na teologia de João, Jesus é o Filho, que veio para nos fazer filhos. Então, tudo no Evangelho de João, e de modo especial, a paixão, tudo no fundo, é uma grande conversa entre pai e filho. Uhum. E esse é o segredo, talvez, também para a gente. Eu tenho feito da minha vida uma conversa de pai e filho. Uhum. O meu sofrimento, os sofrimentos, as cruzes que a vida me traz, eu os transformo numa conversa de pai e filho, dizendo o meu sim ao Pai, ouvindo que ele acolhe a minha entrega. Quando a minha vida é um diálogo com o Pai, quando a minha vida é uma conversa com o Pai, o sentido dela fica muito mais claro para mim. Também o sentido que está escondido em coisas muito difíceis. Quando eu não faço da minha vida um diálogo com Deus, ela é só um monólogo. Eu comigo próprio, brigando, reclamando, me revoltando. Possivelmente eu não vou perceber, eu não vou encontrar, eu não vou enxergar o sentido das coisas. Nossa vida é uma grande conversa com Deus. O meu dia de hoje deve ser uma conversa com Deus, dizendo sim para aquilo que Ele pede de mim, ouvindo que Ele me apoia, que Ele me sustenta na medida em que eu digo sim, e por aí vai. Padre Antônio, foi um evangelho curto, né? Pouquíssimos. Esse evangelho de domingo, de João 13, 31 a 35. E logo depois, isso é que eu fiquei refletindo, que ele fala, né? Que Judas sai e Jesus fala: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. E em seguida, eu vos dou um novo mandamento. Eu vos dou, quer dizer, ele fala da glorificação no momento de dor, né? Levando a gente a compreender isso tudo que o senhor acabou de falar, e em seguida ele fala: eu vos dou um novo mandamento. Então, para mim, se reveste assim era despedida, né? A última noite dele, de uma solenidade, de um impacto sobre todas as outras palavras de Jesus. Era como, sinto assim, Jesus chamando a atenção de uma forma, tudo que eu falei antes, todas as palavras, o Sermão da Montanha, tudo aquilo que eu falei antes, ele está aqui dentro e resumido nesse novo mandamento. E eu não sei no original, né, essa palavra mandamento, mas assim, não é uma sugestão, é um mandamento. Então, é algo muito solene, grave e sério. Então,
no meu coração, ela acabou repercutindo de uma outra, com uma outra dimensão, embora eu já conheça essa palavra há tanto tempo. Mas no momento que Jesus, nesse instante, né, fala: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. No mínimo, dá vontade de parar um pouquinho, pensar, refletir, ver como é que eu estou levando a minha vida, os meus relacionamentos. Faz a gente parar para pensar, Padre Antônio. Jesus não disse: eu vos dou mais um mandamento, né? Os judeus, os discípulos de Jesus já tinham mandamentos o bastante. Eles tinham mais de 600, sei lá, né? Entre coisas simples para organizar ali os sacrifícios, até coisas maiores. Jesus não diz: olha, além dos 600, bota aí 601, né? Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento. Não é mais um no meio de uma lista em que poderia vir um outro logo depois. Não, é um novo. É algo inédito, é algo que vai fazer a diferença sobre todos os outros. Eu vos dou um novo... Jesus estava dando muitas coisas novas nesse dia. É verdade. Ele estava dando um novo culto à sua igreja, porque também na última ceia, que é o contexto dessa conversa de Jesus com os discípulos, Jesus institui a Eucaristia. Então, assim como tinha havido um antigo culto acontecendo entre os judeus, de modo especial no templo em Jerusalém, na última ceia Jesus dá o cálice da nova e eterna aliança aos seus discípulos. Então, é um novo culto, é uma nova maneira de adorar a Deus, uma adoração perfeita, porque agora há uma nova e eterna aliança, uma aliança que não vai passar mais. Nessa nova aliança, nós temos, nesse novo relacionamento com Deus, nós temos uma nova vida. Jesus dá a vida dele por nós para que nós tenhamos uma nova vida com Deus. Agora, essa nova vida com Deus, ela só pode ser vivida na medida em que ela é informada, ela é preenchida pelo novo mandamento. Ou seja, o novo mandamento deve ser um mandamento que permeia toda a nova vida do cristão. Não é mais uma coisa a ser feita no meio de outras, mas é a alma de tudo que deve ser feito. Amai-vos como eu amo vocês. Esse mandamento é um mandamento que, de alguma maneira, dá forma ou dá sentido a todas as outras coisas, né? Como você bem lembrou, é um mandamento, não é uma sugestão. No reino de Deus, ele reina e ele tem uma vontade a compartilhar conosco. A nossa parte é aprender qual é a vontade dele e nos alegrarmos em fazer a vontade dele. As nossas vontades são múltiplas, às vezes conflituosas umas com as outras, né? Confusas. A vontade dele é santa, agradável, perfeita. Pois então, qual é o segredo? Que eu aprenda a vontade dele e que eu me adeque à vontade dele. Ele não quer nenhum tipo de mal, né? Tudo que ele quer é perfeito. Pois então, se eu aprendo a querer o que ele quer e fazer o que ele quer, eu encontro paz. Mandamento tem a ver com isso. Para muita gente, mandamento tem a ver com algumas normas, que parece até norma de trânsito. Mas por que eu não posso pegar aquela mão? Por que eu não posso pegar aquela faixa? E não é isso, né? Mandamentos são janelas pelas quais Deus mostra para a gente a vontade do coração dele. E quando a gente aprende isso e quando a gente obedece, o coração da gente é transformado, encontra paz dizendo sim a Deus. Então é um mandamento. Os mandamentos do Senhor, ou o mandamento do Senhor, eles não caem em desuso, eles não caem, né, não se tornam como mandamentos humanos, às vezes alguma coisa que tem que ser reformada ou descartada. Os mandamentos de Deus são perfeitos, né? Então, essa palavrinha, a gente não deve ter alergia a ela, não. Padre Antônio, o senhor falou, aí para mim uma palavra saltou, a palavra, o senhor falou obedecer, então eu vou fazer para o substantivo a palavra obediência, né? Tem aquela palavra tão forte, Jesus obedeceu.
até a morte, morte de cruz. Assim, a palavra mandamento está ligada diretamente, não existe mandamento sem obediência, né? Então, a obediência cristã, a obediência bíblica, que não é essa de lei, né? Embora ela exista também, né? A gente tem uma obediência civil, mas a obediência bíblica há ainda uma resistência, mesmo no meio cristão, né, Padre Antônio? Mesmo entre nós que participamos da missa a cada domingo, quando não no meio da semana também, essa palavra obediência ainda a gente tem mais ainda, eu acho, do que com a própria palavra mandamento, né? Acho que a gente precisava, assim, compreender melhor, não sei se o sentido etimológico, porque tem tudo a ver. Sem a obediência cristã, fica uma letra bonita, né? Um texto bonito esse evangelho. Sim. Na verdade, Laura, na carta aos Romanos, Paulo diz que foi pela obediência de Cristo que nós fomos salvos. Pela desobediência de Adão nos perdemos, pela obediência de um só, né, muito mais agora, né, temos vida. Então, é interessante porque nós fomos salvos por Cristo, certo? Mas se a gente for precisar mais os termos, nós fomos salvos pela obediência de Cristo, ou seja, pela adesão de Cristo à vontade do Pai, uma adesão perfeitíssima. Na verdade, o problema nosso com obediência não é porque o que Deus nos pede nos seus mandamentos seja algo insensato. É porque, no fundo, nós somos escravos da nossa vontade própria. E qualquer coisa que nos desinstale um pouco mais disso nos incomoda profundamente. Não é por sensatez, é por escravidão. É por escravidão. E você sabe que existem aquelas histórias que o pessoal conta, né, dos passarinhos que, mesmo que estejam presos numa gaiola de ouro, estão dentro de uma gaiola, né? Então, nós estamos presos, apesar de termos sido libertados disso por Cristo, né? Mas a impressão que, olha, nós estamos presos em gaiolas de ouro fictícias. Isso é que é incrível, né? Porque se a gaiola ainda estivesse lá, ok, mas ela não está mais lá, né? O poder que a minha vontade própria tem de me escravizar, ele foi vencido por Jesus. Mas é como se fosse algo que foi tão arraigado na nossa natureza pecadora, né? Na nossa natureza ferida pelo pecado, que aquilo ali ficou para a gente, sabe? Então, há uma ilusão de que eu só vou ser livre, eu só vou ser feliz de fato, se eu der vazão à minha vontade própria o tempo inteiro. Quando, na verdade, para que eu seja livre, eu tenho que sair da gaiola de ouro, eu tenho que sair, né? Só que isso exige disposição para sair, coragem para sair, né? A segurança da gaiola de ouro, né? Deixada para trás, enfim. Então, na verdade, o nosso problema com obediência não é um problema porque não é razoável o que Deus nos pede ou porque não é razoável isso. Não, é só por conta da nossa vontade própria, que muitas vezes deve ser negada para que a gente seja obediente a Deus, para que a gente seja dócil a Deus. Então, fica aí o problema, né? E essa palavra está intimamente ligada com o último versículo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então, a palavra discípulo está intimamente ligada com a palavra obediência, né, Padre Antônio? Lá em casa, lá domingo na igreja, né, eu bati muito nessa tecla do discípulo, porque me parece que existe uma mudança que tem que acontecer, talvez na mentalidade da gente, com relação ao nosso relacionamento com Jesus, né? Porque para muitas pessoas ser cristão significa admirar Jesus. Sabe aquela história de carioca? Jesus é o cara, né? E eu admiro Jesus. Não, ele é especial, ele é fora de série, ele é diferente de tudo. Né? Eu admiro e penso, porque eu admiro Jesus, cristão eu sou. Mas o nome cristão, ele veio, aliás, a gente um dia desse viu isso no livro, né, de Atos, ele veio depois. A maneira como Jesus se reporta àqueles 12, àqueles 72, né, que o acompanham mais de perto, não é como cristãos, vocês são cristãos. Ele os chama de
discípulos, vocês são meus discípulos. As pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Mas qual é a diferença? Bom, hoje nós somos cristãos de fato, mas esse nome não significa a turma ou o fã-clube que admira Jesus. Mas cristãos são discípulos de Jesus. A palavra discípulo, que no nosso português hoje não diz muita coisa, se a gente traduzir de outra maneira, significa aprendiz. Então, eu sou um cristão, o que é? É um discípulo de Jesus, ou seja, é um aprendiz de Jesus. Ele olha constantemente para Jesus, vê o que Jesus faz, vê o que Jesus pensa, vê o que Jesus fala e aprende com Jesus e coloca isso em prática para ser como Jesus. Enquanto a gente não entende a diferença entre um aprendiz e um admirador, e a gente não percebe que a gente tem que fazer uma escolha, ou eu vou ser um admirador distante, ou eu vou ser um aprendiz de Jesus, o nosso cristianismo está em perigo. Então, comentando algo que eu vi lá na paróquia, saiu um dia desses o censo do Brasil, populacional, se não me engano foi 2022. 22, E só que os dados sobre religião estão saindo agora, né? E um dos dados é que ainda 80 e poucos % da população brasileira se denominam cristãos, se autodenominam cristãos. Tá. Então, vamos pensar assim, 80 e poucos % da população brasileira se denominam cristãos, mas isso significa o quê? Num país com tanta corrupção, num país com tanta violência, num país com tanto instinto ao ponto da gente falar que existe um jeitinho brasileiro. Esses 80 e poucos % de cristãos são compostos de quantos % de admiradores e quantos % de aprendizes de Jesus? Eu acho que a maior parte desses 80 e poucos % de brasileiros cristãos ainda não percebeu que, se são cristãos de verdade, não podem ser só admiradores de Jesus. Tem que ser aprendizes de Jesus. Tem que aprender o que importa a Jesus, como Jesus ama, como Jesus pensa, como Jesus fala, como Jesus se comporta com o outro e aprender a imitá-lo. E, Padre Antônio, deixando assim essa palavra discípulo, cair assim, com toda abertura de coração na nossa vida, na nossa mente, em todo o nosso ser, significa que, deixando mesmo, hoje Jesus tem algo a me ensinar, concretamente. Hoje eu posso chegar à meia-noite, boa noite, Jesus, anjo da guarda, abençoa a minha noite, e ter aprendido algo de Jesus, ou passar um dia e mais 2 e não ter aprendido nada. Exato. Admiradores de Jesus não fazem o que um cristão deve fazer, que é ser sal da terra e luz do mundo. Aprendizes de Jesus fazem a diferença nesse mundo. Tanto é que Jesus diz, nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos. Não no fato de vocês me admirarem, não no fato de vocês dizerem de mim que eu sou especial, mas no fato de vocês aprenderem a amar do meu jeito e fazerem isso. É nisso que as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Tudo que vocês falam não é o bastante para que as pessoas reconheçam que vocês são meus discípulos. Pode ser o bastante para que elas reconheçam que vocês me admiram, mas que vocês são aprendizes meus, elas só vão reconhecer no que elas virem vocês fazerem, se for parecido com o que eu faço, se for parecido com o modo como eu sou. Portanto, aprendizes de Jesus, discípulos de Jesus, transformam o mundo, transformam o lugar onde estão, transformam a sua cidade, o seu país. Admiradores de Jesus só não são o bastante e não mudam o mundo. Eles só admiram, batem os ombros e seguem a vida do seu jeito.
Os aprendizes de Jesus olham para Jesus, aprendem com ele, são corrigidos por ele, aprendem a fazer algo melhor, mais certo com ele. E aí, quando caminham no meio do mundo, vivem aquilo que aprenderam com o seu mestre. Aí sim mudam esse mundo. E eu só posso aprender, para mim ficou muito claro assim, hoje Jesus tem algo concreto para me ensinar. Eu quero ouvir, eu quero aprender. Eu só posso perceber isso assim na oração e com a palavra, né, Padre Antônio? Eu não posso perceber isso consultando o Instagram. Eu tenho que saber estar atenta, porque com muita facilidade eu preciso de um mínimo de atenção a ele, de me voltar para ele, para saber o que eu preciso aprender hoje. Sim, ter esse coração de aprendiz, né? Olha como muda a maneira como a gente lê a Bíblia, como a gente reza. Se eu vou ler a Bíblia, eu vou rezar, porque é uma obrigação, porque afinal eu sou um admirador de Jesus, se eu não fizer isso, sei lá, cai um raio na minha cabeça, né? Ou, olha a diferença, eu sou um aprendiz de Jesus e hoje eu preciso aprender algo dele que traga luz para a minha vida. E com esse coração eu me debruço sobre a Bíblia, ou com esse coração eu converso com ele na oração. Se eu vou com esse coração de aprendiz até o Senhor, eu nunca vou voltar de mãos vazias. Ele vai me ensinar algo. De alguma maneira ele vai me ensinar algo. E pouco ele vai precisar para que eu o compreenda. Agora, se eu não for ao Senhor com o coração de aprendiz, ele pode me dizer muito, mas não vai cair no meu coração como uma semente, sabe, que eu vou agasalhar, que eu vou recolher para que ela cresça. Então, ter coração de aprendiz faz toda a diferença, né? E aí a gente, obviamente, vai se acercar aos meios com os quais ele nos ensina de uma maneira melhor. E a gente vai desfrutar muito mais do que ele tem para dar para a gente, né? Isso muda tudo, né, Padre Antônio? No momento que eu vou fazer uma reflexão de vida e que eu vejo que não, mas eu já tenho tanto tempo de caminhada, o senhor tem 25 anos de padre. Não, mas aí, assim, se eu percebo que passou uma semana, eu não aprendi nada, a coisa está um pouco esquisita, né? Muito, muito esquisita. Mas a gente tem que ter o coração desperto para isso. Não é uma questão de despertar o coração para isso, né? E aí, o pouco que ele fale comigo vai ser suficiente. Amém. Né? Eu não vou precisar de lições muito... Não. Às vezes as lições são pequenas, simples, né? Agora, lembrando, Laura, que nesse trechinho do Evangelho, Jesus define claramente o que ele quer nos ensinar, né? O meu mandamento novo é que vocês amem uns aos outros do modo como eu tenho amado vocês. Se vocês são meus discípulos, vocês vão aprender isso comigo e as pessoas vão reconhecer que vocês estão aprendendo comigo. Mas Jesus quer nos ensinar a amar do jeito que ele ama. Dando a vida. Esse é o segredo do mandamento, né? Jesus não disse apenas amem-se. Não. No Antigo Testamento havia coisas mais ou menos assim. Eu acho que na maioria das propostas religiosas do mundo sempre pinta um ame, mas normalmente esse ame ele é bem mais circunscrito por circunstâncias que o definem. Ame quem é da mesma religião que você. Ame quem pensa igual a você. Ame da melhor maneira que você puder. Ame e tente fazer até onde vai, né? Até onde dá. O novo mandamento tem uma dimensão, ele é de um tipo que joga por terra todas essas circunstâncias. Amem, aprendam comigo a amar do jeito que eu amo. E aí esse monte de coisas cai, né? Não há pessoas que eu tenho o dever de amar e outras pessoas que eu tenho o direito de não amar. A medida do meu amor agora não pode ser, por exemplo, a minha comodidade. Não, eu fiz até onde eu achei que dava
e também não quero me apurrinhar demais com isso. Não, a medida do meu amor é o amor dele. É o amor que ele põe na minha vida e que agora eu devo transbordar. Porque não é algo que... não é um amor meu. Eu vou amar agora tanto, tanto, tanto que eu vou ser generoso no amor e tal. Não. Se for sempre só o meu amor, a minha capacidade de amar, um amor do meu tipo, vai ser sempre algo meio confuso. Porque o nosso amor humano, se ele não for purificado por esse amor que Jesus põe dentro da gente, através do Espírito Santo, ele vai estar sempre misturado com um monte de coisas. E ele vai estar sempre numa medida mais econômica, vamos dizer assim. Porque a nossa natureza, ela puxa mais para mesquinhez do que para generosidade. Uhum. Então, se não for o amor que ele põe em mim, que purifica o meu amor humano, que eleva o meu amor humano, só o que é meu nunca vai ser o bastante. E normalmente vai estar misturado com muitas coisas. Na medida em que eu aprendo a amar com ele, olhando para ele, do jeito dele, recebendo dele o seu Espírito Santo, ele purifica o meu amor humano, ele eleva o meu amor humano, ele dilata esse amor nas medidas que só ele pode me dar. Então, eu não vou amar só quem já é meu, né? Minha família, meus não sei o quê. A gente tem muito isso, né? Não, eu tenho que amar a minha família. É claro que você tem que amar a sua família, mas o amor de Jesus, ele dilata um pouco mais o seu coração. Então você, de repente, descobre que você é capaz de amar também, talvez quem não é tão íntimo, mas você é capaz de olhar para essas pessoas e ter compaixão delas ou se alegrar por elas. Isso é amor, né? E por aí vai. Quer dizer, o amor de Jesus, ele purifica o nosso amor e dilata o amor. Purifica porque nosso amor humano, sozinho, ele é amor, mas ele vai misturado com ciúme, com cobrança, com expectativa. Jesus purifica tudo isso, né? E esse resumo da ópera, nisto conhecerão que sois meus discípulos, e aí ele retoma, ele repete, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, não é por um cordão, né, que eu use, ou com uma camiseta de Nossa Senhora. Admirador. Dá para ver que a gente é um admirador de Jesus, né? Eu já comentei uma vez aqui, eu acho que, não sei se foi com você aqui, mas eu gosto muito de ícones. Eu gosto muito de Santa Gema Galgani. Então, toda vez que eu faço aniversário ou que tem alguma coisa, me dão mais uma Santa Gema. Minha casa está virando o museu da Santa Gema Galgani. Isso significa o quê? Do ponto de vista da fé, muito pouco. Significa que eu gosto dela e que as pessoas sabem disso e que me dão coisas que lembram a ela. Ponto. Tem que ir um pouco além disso. Ora, eu estou falando de uma pessoa que é uma inspiração, mas que não é o modelo primeiro e último da minha vida, que é Jesus. A respeito de Jesus é o mesmo. Eu posso ter cordões bonitos, eu posso ter ícones bonitos sobre Jesus, né? Pinturas bonitas de Jesus na minha casa. Isso significa o quê? Bom, se forem ícones, em primeiro lugar, que eu tenho bom gosto, né? Porque aí eu não gosto daquele santinho de açúcar que o pessoal compra, né? São coisas mais bonitas. Depois, que é uma referência para mim, tudo bem. Mas não diz nada a respeito de eu ser discípulo dele. O que mostra se eu sou discípulo dele, se eu sou aprendiz dele, e se de fato eu tenho permitido que ele me ensine, são outras coisas. Outras coisas. É a minha maneira de agir com as pessoas, minha maneira de olhar para as pessoas, para o sofrimento delas, para as alegrias delas, para os limites delas, para os pecados delas. Isso me diz mais a respeito do meu ser discípulo de Jesus do que o tamanho dos quadros que eu tenho na minha parede ou qualquer coisa parecida. Se a gente não entende isso, Laura, não vai. Porque a gente corre o risco de pensar o quê? Que então o cristianismo é o meu consumo de coisas religiosas. Se eu tenho dinheiro para comprar mais um quadro ou mais uma imagem, eu sou mais cristão? E se eu perder todos aqueles quadros, eu deixo de ser cristão? Não, tem nada a ver com isso. Cristianismo não é uma coisa a se consumir. Cristianismo é uma coisa a se viver. E se a gente não entende isso, o nosso relacionamento com Jesus acaba nunca se tornando o que tem que ser, o que ele quer que seja. É sempre uma coisa na medida do que os homens
imaginam, né? E os homens, o mundo, também tem algo a dizer sobre ser cristão, mas é sempre algo menor. Seja cristão, consuma esses produtos aqui. Você gosta dessas coisas? Vamos fazer e vamos vender para você. Você sabe que a maior parte dessas coisas que a gente compra hoje em lojas católicas vem da China, né? Essas imagens de resina e tal, a maioria vem da China. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um chinês quando ele olha aquilo. Porque ele está fazendo ali... Quem é esse cara? Eu espero que pelo menos ele se pergunte e procure a resposta. Já seria ótimo, né? Mas é produto chinês, cara, made in China, né? Não tem muito... Né? Então, não é isso, né? O que Jesus tem a dizer para nós sobre o relacionamento dele conosco e vice-versa é bem mais profundo que isso. Padre Antônio, por isso é que nessa dimensão, o Papa Leão, no domingo, falou: agora é a hora do amor. Eu acho que ele falou com tanto peso, né? Com tanta propriedade. Agora é a hora do amor e da unidade. Né? Porque isso tem a ver com relacionamentos. O Papa Bento XVI, ele sempre lembrava isso. Uma encíclica dele, eu não vou saber qual é, mas eu acho que é Deus Caritas Est, eu acho que logo no primeiro parágrafo ele diz isso. No cristianismo, tudo é um relacionamento. Relacionamento com alguém vivo, que é Jesus, um relacionamento novo com as pessoas ao meu redor, porque o meu relacionamento com Jesus transforma tudo. Em primeiro lugar, o meu relacionamento com as pessoas. Então, no cristianismo, tudo é vida, é relacionamento. E tem a ver com amor, tem a ver com unidade, não com coisas. Né? A gente tem que tomar cuidado para não subordinar os valores mais importantes a coisas que são secundárias. Né? E me parece que quando Jesus faz esse apelo ao amor, mas não a qualquer tipo de amor, ao amor que ele traz aos nossos corações, o amor que ele tem a ensinar para a gente. Me parece que quando Jesus põe isso como seu novo mandamento, ele está trazendo a gente para essa dimensão de vida. Né? E volta e meia a gente tem que lembrar disso, porque a gente vive num mundo que nos despersonaliza demais, que nos faz esquecer que a nossa vida é feita de relacionamentos. Parece que a nossa vida é feita de coisas, coisas a conquistar, coisas a comprar, coisas a fazer, né? Quando, na verdade, são relacionamentos. Jesus traz a gente de volta para isso. E talvez aprender com ele esse tipo de amor seja parte dessa transformação da nossa vida. Eu não sei se você pescou, Laura, mas a segunda leitura da missa de domingo acredito, eu ia começar. É um trechinho do livro do Apocalipse, e lá no final Jesus, né, diz: eu faço novas todas as coisas. O novo mandamento de Jesus faz esse trabalho de renovar todas as coisas. O Frei Cantalamessa, uma vez pregando sobre essa passagem, ele dizia assim: Jesus não falou, eu faço coisas novas a toda hora. Ele disse, eu faço novas todas, eu renovo todas as coisas. Então, eu renovo o seu relacionamento de família, eu renovo o seu casamento, eu renovo o seu trabalho, eu renovo o seu ministério. Jesus é capaz de renovar tudo. Agora, essa renovação passa por diversas novidades que ele nos traz. Uma delas, o mandamento do amor. Obedecer, né, a Cristo, aprender a dizer sim ao Pai com ele, aprender a amar do jeito dele, é algo que pode renovar os relacionamentos da gente. Eu não preciso buscar outros relacionamentos. Dependendo do tipo, eu não devo buscar outros relacionamentos. Mas eu devo acreditar que Jesus ainda é capaz de renovar esses relacionamentos que eu tenho no meu casamento, com os meus filhos, com os meus pais. Agora, entre outras coisas, ele me convida a aprender com ele. Eu vou te ensinar a amá-los de novo. Inclusive com as pessoas com quem eu tenho dificuldade, Sim. que me são difíceis, ou talvez eu seja difíceis para elas. Né? Eu vou te ensinar a amá-las de novo. Glória a Deus. Eu vou te ensinar a amá-las melhor. Amém. Eu vou te ensinar a olhar para elas do jeito que eu olho. E o segredo é que a gente tem que estar com a atenção voltada para ele. Porque nós somos discípulos dele,
não dos não outros. do outro. Amém. Eu não olho para o outro para repetir com o outro o que ele faz comigo. Eu olho para Jesus para repetir com o outro o que Jesus faz com a comigo. gente. Né? Então, se eu tiro os olhos de Jesus por um instante, vou bater na tecla de novo, porque eu acho que isso é essencial. Se eu sou um admirador de Jesus, de vez em quando eu olho para ele e digo, é o cara. Tiro os olhos dele e volto a olhar para o que eu quero. Se eu sou um aprendiz de Jesus, todo o tempo eu estou com os olhos nele. Eu estou com os olhos nas mãos dele para ver como é que ele faz para repetir. Então, o segredo é esse, né? Manter a atenção em Jesus e não nas topadas que a gente dá uns com os outros, porque senão... Não, Deus. Não na hora funciona. da topada, aí é que eu tenho que olhar para ele mesmo. Exatamente, né? Então, Laura, vamos parando por aqui, senão a gente fala muito e o pessoal vai embora. Tá bom. Mas acho que valeu. É um evangelho belíssimo, né? É o coração do evangelho, né? Não tem como dizer outra coisa, né? É o coração do coração de Jesus. Então, o coração do coração de que Jesus. o Senhor nos dê a graça de dar atenção a essas palavras. Não são palavras corriqueiras, né? A gente ouve tanta coisa todo dia, mas essas palavras elas devem ser o centro da nossa vida, né? Então, que a gente dê ouvidos atentos a elas e que elas possam iluminar, quem sabe, a maneira da gente viver no dia de hoje. Amém. Né? Renovando, fazendo novas. Deixando ele fazer nova todas as coisas na gente, né? Amém. Beleza? Gente, obrigado pela companhia. Tamo junto. Um abração. Olha, se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se você não gostou, também, porque aí a gente vai tentando chegar mais longe, tá bom? Um abração, gente. Até logo. Tchau, irmãos.